irmãos, eu creio que a palavra de hoje é algo para mexer um pouco com o nosso entendimento, sabe? Mas a partir do momento que a gente tem uma palavra de conhecimento, de entendimento, se abre a possibilidade, veja bem, se abre a possibilidade de você, assimilando essa palavra, você ser edificado no seu espírito e andar em espírito. Amém? Porque a gente só vai conseguir andar em espírito, andar no espírito, andar segundo a palavra de Deus, se primeiro vier o conhecimento. Se eu não conhecer a respeito da vontade de Deus para a minha vida, como é que eu posso andar nela? Sim ou não? Sim. Então, tudo parte do entendimento. De você entender as coisas, entender o processo, entender os porquês, para que daí sim você passe a andar numa novidade de vida. E essa palavra de hoje, pode botar o PowerPoint aí. Quem está no PowerPoint aí hoje para mim, quem é? Paulo Anque? Paulo Anque? Tá, enfim, você só passa o slide quando eu der o ok, tá? Porque tem coisas que precisa primeiro entender para depois passar adiante, senão fica confuso. E mais uma vez eu falo que para mim é um desafio, porque muitas coisas do que eu vou falar hoje é fruto de um livro que eu comecei a ler, eu acho que está com uns 3 ou 4 dias. E diferente do pastor Dias, né, da Rebeca que puxou a ele, eles pegam um livrinho assim, 3 dias eles terminaram. Eu pego um livrinho assim, e passo um mês. É mais ou menos assim que acontece, né? Então, eu estou no 3º capítulo apenas desse livro mas já aprendi tanta coisa, já se abriu tanta coisa na minha mente sobre isso e a respeito do discipulado, que a oportunidade que eu tenho de falar hoje, então eu já trouxe alguns conceitos para a gente poder também entender. E eu espero que eu consiga transmitir na dimensão que são essas verdades, tá, gente? Na verdade, o título do livro é Pastoreamento Inteligente, né? Então eu intitulei aí essa mensagem de hoje como Discipulado Inteligente, porque vamos puxar o gancho apenas para o discipulado especificamente. Pode passar, tá? E aí, para que a gente possa entender, pode passar, para que a gente possa entender exatamente o que vai ser ministrado hoje, a gente precisa relembrar, porque eu sei que esses conceitos, pode passar, porque eu sei que esses conceitos de homem como ser triuno, corpo, alma e espírito, vocês já sabem. Mas a gente vai relembrar um pouco isso, porque isso vai embasar o que nós vamos falar. Não, desculpa, volta tudo. Desculpa, gente, deu um tilt aqui, o neurônio bateu um no outro, eu tô olhando aqui pro meu computador. Pensei que estava o computador conectado ali, mas é no início, tá? O primeiro slide, pode passar o título. Aí, o homem como ser triuno, tá? E aí, isso é bíblico, não é algo que a gente inventou ou trouxe da ciência, é algo que está lá na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente, olha aqui um detalhe. O que é que Deus está nos chamando a nos apresentarmos irrepreensível? É apenas o espírito? É apenas a alma? É apenas o corpo? Não. Mas Deus, Ele quer a gente na sua totalidade, na sua integridade. Então, Ele nos chama a ser irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. E eu costumo dizer que tudo que está na Bíblia, ela está exatamente naquela sequência, porque existe uma razão de ser. Por que não está assim, que o vosso corpo, a sua alma e o seu espírito apresenta-se irrepreensíveis? Por quê, gente? Poderia estar em outra sequência, mas não. A sequência que está na Bíblia é primeiro espírito, depois alma e depois corpo. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas aí é no sentido de dentro para fora.
É no sentido do que está mais dentro da gente, o que é mais interior e o que é mais importante e quem nós somos de verdade, que é o nosso espírito, é o nosso ser espiritual. Em segundo plano, a nossa alma. E em terceiro lugar, o nosso corpo, que temporariamente ele existe, mas é por um tempo determinado, limitado, ok? Hebreus 4:12, a gente afirma também isso, olha só. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E sensível para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mais uma vez a gente tem a Bíblia afirmando que nós somos alma, espírito, juntas e medulas, quer dizer corpo, sim ou não? Mas eu vou abrir um parêntese para explicar por que está assim, juntas e medulas, ao meu entendimento. Juntas são as articulações. É o que faz os meus ossos se mexerem para mim me movimentar. Mas quando eu movimento alguma parte do meu corpo, esse comando veio de onde, gente? O meu braço movimentou por vontade própria? Não, esse comando veio do cérebro, mas ele passou por onde? Qual foi o caminho? Ele passou pela medula. Quem for da área de saúde, que estudou um pouquinho, a gente sabe que tudo vem do cérebro, passa pela medula através dos nervos e atinge os órgãos, todos os órgãos. Eles acontecem dessa forma. Por que uma pessoa, quando tem uma lesão, um acidente de trânsito, tem uma lesão na cervical, que a cervical é a parte da coluna vertebral aqui de cima, ó. Ela fica com os membros superiores e inferiores tudo paralisado. Exatamente porque o caminho da informação é a medula. Eu não sei se vocês conseguiram captar, mas aqui está falando disso. Está falando que a palavra de Deus, ela é apta para discernir as suas ações, as juntas que movimentam o corpo, são as ações, e também a medula, que é o caminho, são as intenções do teu coração. Quando eu estico o braço para tomar um copo d'água, eu estou tomando com um propósito. Qual é o propósito? Matar minha sede. Não é assim? Isso é uma intenção. Então ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é apta para discernir as suas intenções e as suas ações. Ela divide as suas ações com as suas intenções, para que você possa se autoavaliar e você saber se as suas intenções, em detrimento daquelas ações, se elas estão dentro e condizem com a palavra e a vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus faz. Amém, gente? Glória a Deus, vamos para frente. Socorro, eu vou te pedir para quando for, são 8:30, quando for 9:10, tu me dá um toque, tá? Pode passar, então. Então tá aí, ó, corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte física que a gente se relaciona com o mundo, com o meio externo, né? A alma é onde estão as nossas emoções, aonde está o nosso entendimento, aonde estão os nossos pensamentos, aonde se instalam os princípios ao qual você acredita, os seus valores, as suas crenças, os seus sentimentos, está tudo na alma. Nessa meninazinha aí, ó, esse rapazinho aí. E o espírito, que é a parte de nós que se comunica e se relaciona com Deus. É a parte intuitiva que a gente tem de saber que existe um Deus e que a gente tem que buscar um Deus e que a gente foi criado à imagem e semelhança. Quando a Bíblia diz que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi o nosso corpo que é parecido com o corpo de Deus? Foi a nossa alma que é parecida com a alma de Deus? Não, ele fala do nosso espírito, do nosso ser espiritual que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então é a nível desse espírito que habita em você, do seu espírito, que nós nos relacionamos com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus é que todas as outras coisas na alma e no corpo se processam. Deu para entender? Amém. Agora, como se constrói cada parte desse ser que se chama homem? O corpo é fácil da gente dizer, né? Vai pela genética, teu pai, tua mãe, se era louro, se era moreno,
E aí vai também pelo seu estilo de vida, se você come muito, se é saudável, se não é, você é gordinho, ou é mais magrinho, ou é saradão, ou já tem barriguinha, né? Então isso é fácil da gente definir, é o externo. Aí vem o espírito, vamos falar logo do espírito, que é mais simples até do que a alma de se falar sobre isso. E o nosso espírito, que é esse ser que ele também vai renascer quando você faz uma decisão em Cristo. A Bíblia é muito clara que a gente é vivificado no Espírito. E aí o nosso Espírito nasce naquele momento para que a gente possa desenvolver um relacionamento com Deus e crescer espiritualmente. E a alma? Como é que se constrói essa alma? Eita! Aí é cruel. A nossa alma, ela se constrói a partir de experiências e vivências do seu meio externo, com um pouquinho da genética que vem dos seus antepassados, pai, mãe e avós. São fundamentos que são criados, dependendo do lar onde você nasceu, do contexto familiar que você foi criado, do que você foi ensinado, do que te passaram como verdade. Aquilo ali entra dentro de você como um fundamento, como uma verdade, como um alicerce, onde tu vai crescer em cima dessa informação, vamos chamar assim, que te deram a partir do teu nascimento. Até a maneira como te dão banho, até a maneira dos carinhos que a tua mãe faz em ti, até a forma de cuidado que tu tem dentro da tua casa, as coisas que você ouviu quando era criança, que você foi um menino vitorioso, que nasceu para vencer, que é lindo, maravilhoso e tá. Aí já vai construindo fundamentos dentro de você. Então, fundamentos é o princípio ou os princípios. Isso aqui é o conceito no dicionário Aurélio sobre fundamentos. Fundamentos é o princípio ou os princípios sobre o qual você se apoia e se desenvolve uma coisa. No nosso caso, estamos falando de pessoas, tá? Então, fundamentos são isso, são os alicerces. É como se fosse esse murozinho aí que começa a ser construído quando você nasce e vai te dando uma base onde tu vai se formar, se firmar, se alicerçar. Tá? Pode passar? Agora, vamos entender quais são os fundamentos da nossa sociedade hoje. Sociedade ocidental, somos nós, do Ocidente. Quais são os fundamentos dessa sociedade? Alguns fundamentos hoje que são embutidos dentro de nós, muitas vezes a gente querendo ou não. Quais são os fundamentos? Primeiro fundamento, um dos fundamentos, é a relativização moral. O que é isso, pastora? Voei agora. Vamos entender. Relativização moral é a banalização do pecado e legalização da iniquidade. Hoje em dia a nossa sociedade, ela banalizou o pecado. Pecado não é mais pecado. Transar antes do casamento é normal, todo mundo faz. Ter relação sexual depois de casar, isso é do passado, é do tempo da minha avó. Se você chegar numa escola de ensino fundamental e pegar essas meninazinhas de 12, 13, 14 anos e você dizer para ela que você está pensando no romance real quando você tiver 18 anos, ela é louca, é doida. Está viajando. O aborto vai ser legalizado, ou já foi, nem sei como é que está aí. O casamento homossexual já foi legalizado em alguns países e vai chegar aqui no Brasil, não tem jeito. Porque a tendência do mundo é essa. A maconha vai ser legalizada, provavelmente. O álcool nem se fala. Já é uma droga que é legalizada aí, você toma em todo canto. Prostituição. Prostituição em alguns países do primeiro mundo, você tem uma carteirinha
de profissional liberal. Sabiam disso? Pois existe. Ser prostituta lá na Holanda, também, né? Tudo bem. Lá você tem uma carteirinha de profissional liberal, onde você exerce a profissão de profissional do sexo. Naturalmente. Isso é normal. E vai dizer que é pecado? Não é pecado não, é profissão. O que eu estou querendo dizer com isso é que esses são os fundamentos pelos quais os nossos filhos estão inseridos e aprendendo. E são os fundamentos dos quais também muitos de nós aprendemos quando éramos pequenos e adolescência e tudo mais ao longo da nossa vida. Outro fundamento da sociedade, perversão e animalização do sexo. É a cultura do prazer em detrimento ao casamento. O importante e o que vale é ter prazer. Não interessa com quem é. É assim que a sociedade diz. Época de carnaval, ninguém é de ninguém. Já ouviram isso? Não, ninguém é de ninguém, vale tudo. Bota um preservativo e tá tudo ok. Depois toma banho. É desse jeito. São os fundamentos da sociedade que estão sendo embutidos dentro dessa nova geração de pessoas. Cultura de relacionamentos descartáveis. Facebook é um expert em criar relacionamentos descartáveis. Você fica do lado do computador, que a pessoa não está te vendo, a outra pessoa fica do outro lado. Eu sou alto, lindo, maravilhoso, rico, milionário. Aí se tu for ver realmente quem está por trás da tela, né, tu cai para trás. E aí tu começa a conversar com aquela pessoa, se ela diz alguma coisa para ti que não te interessa, tchau, tu deleta, acabou, vai para outro relacionamento. É assim ou não é? Para quem tem Facebook. Nem se acuse, né? Não precisa, gente. Aqui não tem isso. É só um exemplo do que acontece lá fora. A sociedade é assim, gente. É assim que acontece lá fora. Por que é tão difícil, então, você está aconselhando, discipulando um casal? Por que é tão difícil você convencer o cidadão de que ele não pode quebrar uma aliança e se separar? Por que é tão difícil? A gente já pegou alguns aconselhamentos de pessoas de dentro da igreja, crentes, que no mundo, me desculpe o termo, era a maior cachorrada. Mas estavam lá os dois. Depois que vira crente, que está dentro da igreja, não pode ter desentendimentos, porque vai separar. Separa porque dentro da igreja deve ter outras oportunidades de homens melhores. Que é isso, gente? Agora, por quê que é tão difícil convencer um casal que a aliança e casamento é para sempre e definitivo? Porque os alicerces, os fundamentos, a base que eles foram criados e educados, dizem para eles que é assim mesmo, casamento acaba, não deu certo com um, tem outro. Foram criados dentro dessa realidade, viveram esse contexto a vida toda. A mãe casou e se separou 3, 4, 5 vezes. Então para ele é normal isso. Como é que a gente vai agora convencer essa pessoa de que isso não é normal? De que a palavra de Deus diz diferente. E ela pode sim agir diferente. Como? Porque muitas vezes a gente está agindo só no sintoma. Muitas vezes os nossos discipulados e aconselhamentos, eles focam no sintoma, no problema, mas ele não vai até a raiz do que causou aquele problema. E aí termina sendo infrutífero, não dá certo no final. E é por isso que hoje eu estou em crise com isso, gente. Eu não estou querendo dizer com isso que eu sou a expert, a bambambam no discipulado, não sou não. Estou longe. Mas essa noção da coisa é coisa nova que eu tenho meditado, esmiuçado de alguns dias para cá. E aí quero passar isso para vocês, porque eu quero que vocês cheguem com a gente juntos nesse mesmo entendimento, amém? Amém.
E olha, se não estiver entendendo, pode levantar a mão, viu, gente? Quem não entendeu, pastora, repete essa parte aí. Porque aí eu volto um pouquinho e falo, tá bom? Pra gente não perder o raciocínio. Perda de vínculos familiares, desconhecimento dos papéis familiares. O marido, o homem não sabe mais que ele é autoridade sobre a casa do sacerdote. Ou se sabe, não consegue exercer essa autoridade dentro de casa. A mulher sabe que deve ser submissa, porque está na Bíblia e toda a igreja fala. Mas ela não consegue, na prática, ser mulher submissa. E, na verdade, no fundo, eu penso que as mulheres não sabem o que é submissão. E aí, esses dias, eu até fiz um grupo lá em casa, com as minhas discípulas, e falei um pouco sobre isso, porque de um ano para cá, olha só, gente... Eu sou crente desde 12 anos de idade. Pastora há 7 anos. Mas de um ano para cá é que eu comecei a entender a profundidade do que é submissão. E depois que eu entendi o que é submissão, sabe qual é o meu jargão? Donete sabe, meu jargão é: submissão é descanso. Submissão não é peso. Pelo contrário, submissão é privilégio. De você saber que aquele marido, que aquela pessoa, aquele sacerdote, ele vai conduzir a tua vida, vai levar os teus filhos e a tua família para o lugar em Deus. Tu vai ficar só de flosô indo atrás dele, ó. É ou não é descanso? É descanso. Vamos chegar lá, né, gente? Pode passar. Então, gente, olha, aqui são apenas 4 dos fundamentos e o ocultismo, né? Volta aí um pouquinho, por favor. Explicitação do ocultismo. É outra coisa que está muito evidente hoje na nossa sociedade. Eu vinha conversando dentro do carro com o Mateus e a Rebeca. Eu disse assim, gente, até algum tempo atrás, pouco tempo atrás, eu pensava que negócio de vampirismo e bruxaria era coisa de ficção científica. Não é não, é verdade. Existe. É verdade. E feitiçaria e ocultismo é o que estão ensinando as nossas crianças nos desenhos animados. Um dia desse lá em casa tem TV a cabo no quarto do Israel. E um dia desse eu passei, tinha um filme lá rolando e eu fui lá olhar o tal de uma princesinha Juju. Acho que é assim. Aí é uma princesinha bem magrelinha, que tem um cachorrinho assim, que é um demôniozinho ao lado dela, né? Que dá os conselhos. A bichinha vive insegura, vive cheia de dúvidas, vive ansiosa com tudo. E o cachorrinho, o demôniozinho, é que fica no ouvidinho dela dando os conselhos a ela. Aí ela tinha ido se reconciliar com a amiguinha e voltou entristecida. Aí o cachorrinho chega pra ela e diz assim: princesinha, princesinha, por que você tá tão triste? Lindo, né, a história? Aí ela diz: porque eu não consegui o perdão da fulana. Não tem nada não, princesinha. Faz uma feitiçaria e dá tudo certo. Desenho animado, gente. Aí a princesinha olha pro cachorro e diz assim: é mesmo? Feitiçaria é bom? Aí ele diz, feitiçaria é bom. Aí ela diz, feitiçaria é bom? Aí ele diz, feitiçaria é bom. O que é isso, gente? Se não é uma repetição de uma informação para aquilo entrar no ouvido da criança e marcar como uma verdade, como um fundamento. Feitiçaria é bom. Não conseguiu o que tu queria? Faz uma feitiçaria. Faz uma macumbazinha, que dá certo, é bom. Como é que essas crianças vão crescer, gente? Quando tiverem adultas enfrentando aí as dificuldades da vida, faz uma feitiçaria. Resolve. Então esses são os fundamentos que estão sendo colocados e cada vez mais malignos. Esses são os fundamentos da nossa sociedade hoje. E qual é o papel da igreja? Pode passar? Qual é o papel da igreja? Para aí, não passa agora. Gente, qual é o papel da igreja? Alguém tem alguma sugestão? Alguém falou discipulado? Ser exemplo.
O que mais? Orar, jejuar, cuidar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No meu entendimento hoje, pastor Misael me corrija se eu estiver errada no final. É que isso tudo são coisas dentro de um único pacote. Discipular, ser exemplo, cuidar, orar, jejuar, ministrar, ouvir, aprender, tentar mudar. Faz parte de um único pacote. Pode passar. Formar uma nova geração que foi transfundada. Formar. Eu quero que você fale aí pro seu vizinho ou para você mesmo, para você gravar. Vamos copiar o que o filme diz, né? Repetir 4 vezes. Formar uma nova geração que foi transfundada. Transfundada. Vamos aprender o que é transfundação agora. Pode passar? A gente falou de fundamentos, não falou o tempo todo aqui? A gente falou dos fundamentos da sociedade, que trazem esses fundamentos terríveis para as nossas vidas. E a gente se alicerça, se implanta em cima desses fundamentos. Transformação, gente, transformação, pode passar, é mudança de forma. Ou seja, mudança de atitude. Dá para entender isso? O problema é que quem gerencia as atitudes, quem é, gente? Quem é que gerencia as nossas atitudes? Os nossos fundamentos. Estamos falando de pessoas que estão aí no mundo, chegaram e estão se convertendo, tá? O raciocínio é esse. Aqui não é uma pessoa mudada e transfundada, não. É o processo que vai acontecer. Então, transformação é mudança de forma, mudança de atitude. Mas como é que eu vou mudar uma atitude se a fundamentação dessa atitude não foi mudada? Então a gente precisa de transfundação. Passa aí. Pode passar de novo. A gente não precisa, gente, de transformação. A gente precisa de transfundação, que é a mudança dos fundamentos que estão enraizados dentro da gente, que nos fazem ter atitudes que desagradam a Deus. Pronto. Simples assim, né? Será que é tão simples assim na prática? Será que é tão simples assim? Você chega na igreja aos 20, 30 anos de idade, você passou 20 anos aprendendo a mesma coisa, fortalecendo os teus fundamentos. Aí tu te converte, pronto, nova criatura. Amanhã tu já está totalmente diferente. Oba! Mudou 100%, se converteu. Não é assim. Existe uma pequena, grande diferença entre você aceitar Jesus e receber a salvação, o teu espírito nascer de novo. Existe uma diferença entre conversão da alma, mas aí é outra história, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas o importante é saber que a pessoa chega na igreja com esses fundamentos deformados pelo mundo ou formados pelo mundo e precisa de uma caminhada exaustiva para que esses fundamentos mudem, e assim mudando os fundamentos, as suas atitudes todas mudem também. É preciso começar a retirar os tijolos, os fundamentos antigos e implantar os tijolos alicerçados na palavra de Deus. É assim que tem que acontecer. Pode passar? E aí, como? Como iremos mudar os fundamentos? Como? Então
Tão simples o raciocínio, mas um desafio muito grande na prática. E eu creio, pode passar mais uma vez, que através do discipulado, a gente pode transformar os fundamentos das pessoas que nós estamos cuidando. Agora, como deve ser esse discipulado? Não pode ser de qualquer jeito, gente. O pastor Paulo, ele é psicólogo. Então, um dia desse a gente estava conversando, acho que um mês atrás, não sei, uns meses atrás, e ele disse assim: pastora, quando a gente estuda na psicologia, que a gente vai se formar, que os professores dizem tanto, é que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai fazer, porque a gente pode prejudicar mais a pessoa do que ajudar. Profissionais formados que estudaram anos e anos para cuidar das emoções das pessoas. Tem esse entendimento. De que precisa estar atento em tudo, em todos os conselhos, em todas as atitudes, em todas as orientações, para não causar mais dano do que solução. Eu entrei em crise com isso, com esse simples comentário. Eu entrei em crise, eu disse: meu Deus, se os profissionais de cura interior aí do mundo estão desse jeito, como é que dá certo a gente cuidar de pessoas se a gente não entende nada sobre isso? Não estudamos sobre pessoas, não estudamos sobre psique, não estudamos sobre emoções, não estudamos sobre os fundamentos, não sabemos a história de vida muitas vezes do nosso discípulo. Como é que isso dá certo? Aí, para minha boa surpresa, uma vozinha lá me falou: Angélica, dá certo, porque tem o Espírito Santo de Deus na jogada. Tem o Espírito Santo de Deus na jogada, que muitos profissionais especialistas no assunto não têm. Aí eu, glória a Deus, é mesmo? Só que não é só isso. Aí passou, né? Porque essa conversa já está com alguns meses. Passou e eu fico meditando nessas coisas. Com esse livro, me abriu mais ainda o leque do entendimento do que deve ser um discipulado. A primeira coisa que tem que haver no discipulado, ele tem que ser com objetivos claros e bem definidos. Você não pode pegar um discípulo para cuidar da vida dele, para orientar ele num caminho, sem saber aonde tu vai levar o teu discípulo. Sem saber quais são as necessidades dele. Sem saber aonde ele quer ir. Teve uma época aí, acho que uns 2 anos atrás, uma das minhas discípulas, compartilhando sobre um discipulado dela, mais na frente, e ela dizia assim: pastora, como é que pode? Ela tem que fazer isso, ela tem que trabalhar, ela não quer trabalhar, ela quer cuidar da casa, mas ela tem que trabalhar, pastora. Aí eu perguntei para ela: por quê? Por que a tua discípula tem que trabalhar? Porque ela precisa, porque isso é bom, vai enriquecer a autoestima dela e também vai trazer dinheiro para casa e tudo. Aí eu perguntei assim: ela quer? Não sei, acho que não. Então você não está levando ela a um caminho que ela quer e que ela escolheu. Você está querendo levar ela ao caminho que você quer e que você escolheu para a sua vida. Não pode. Tem certas coisas, gente, que é opcional. Um exemplo desse, da pessoa trabalhar fora ou viver exclusivamente do lar, não tem dizendo na Bíblia que tem que fazer uma coisa ou outra, não. Vai depender da dinâmica familiar, do entendimento do marido e da mulher, da habilidade que a mulher tem, se ela quer trabalhar fora, se ela tem essa veia, esse feeling, ou se ela não, ela quer cuidar dos filhos e do maridinho. Sim. Qual o problema nisso? Nenhum. Deixa ela lá, cuidando do filho e do maridinho. Aí ela olhou para mim: é mesmo, né? É. Agora, quando são coisas que vão de encontro, que chocam com a palavra de Deus, aí não. Aí você tem que ensinar. Você tem que ensinar. Você tem que o quê, gente? Ensinar. O que mesmo, hein? Ensinar. Tem que ensinar, é? E por que às vezes a gente exige?
E por que às vezes eu estou exigindo que o meu discípulo deixe de fazer alguma coisa? Por que às vezes eu estou exigindo, você tem que fazer isso, meu filho? Por quê? Porque eu quero. Só falta dizer isso. Nem Deus obriga a gente a fazer nada. A palavra de Deus, ele é um manual para te mostrar o caminho. Te mostrar. Mostrar. Deus, ele nunca vai te exigir que tu ande nesse caminho. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quem vai convencer os nossos discípulos de andarem no caminho da verdade é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é o pastor Dias, não é o pastor Daniel, não é o pastor Edinho, não é o pastor Paulo. É o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que ele estiver no projeto. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver nesse projeto aí ele também não tem como se comprometer com o que tu está fazendo. Mas o discipulado com objetivo claro e bem definido. E hoje eu acho que nós já estamos com objetivos claros e bem definidos. Qual é o nosso objetivo claro e bem definido, gente? Transfundação. Gente, o nosso objetivo claro e bem definido no discipulado é mudar os fundamentos dos nossos discípulos e implantar neles fundamentos bíblicos. Esse é o nosso objetivo principal no discipulado. Segunda coisa no discipulado com inteligência. Eita, pastora, aí não dá para mim não, porque eu não nasci inteligente não, ó. Gente, inteligência passa por conhecimento. Nós temos que nos preparar. Não é só no discipulado não, mas estamos falando de discipulado. Em tudo que a gente vai fazer, a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que se preparar, tem que estudar, tem que ler livros, tem que ir atrás de informação. Tem que estar com os ouvidos o tempo todo aberto pelo que as pessoas estão dizendo. Para poder aprender coisas novas e implementar dentro da tua atividade, que é discipulado. Então, discipulado inteligente passa pela decisão de você se qualificar para isso. Se eu estou cuidando de pessoas, eu tenho que estudar sobre pessoas, gente. Se eu estou cuidando das emoções das pessoas, eu tenho que estudar o que é isso, cura interior. Eu tenho que saber como as pessoas se comportam. Eu tenho que saber como as pessoas reagem. Eu tenho que estar atento, não só para a causa, aliás, para a consequência, não só para o que os teus discípulos estão fazendo, mas a causa daquilo. Por que eles estão fazendo assim? Eu tenho que ter um olhar mais profundo da coisa. Eu tenho que olhar para uma má atitude do meu discípulo e me perguntar, mas por que ele está fazendo isso? De onde se originou essa atitude? O que levou ele a fazer isso? Por quê? Porque senão a gente não vai estar pastoreando, a gente vai estar apagando incêndio, administrando crises. A gente pode simplesmente estar administrando crises dos nossos discípulos e não levando eles a profundas transformações geradas pelas transfundações. Eita, cor bonita, não? Glória a Deus, mas deu para entender aí, né? Que vocês já estão expertos no assunto. E a terceira coisa que precisa ter no discipulado, passa aí. Discipulado com sabedoria. Sabedoria significa saber fazer. Sabedoria não quer dizer que você sabe tudo da Bíblia, entende tudo, sabe todos os textos decorados, as referências bíblicas de tudo isso, como a Dona Ed faz. Que ela sabe. Eu pergunto, Dona Ed, onde é que está aquele versículo, mulher? Porque eu sou péssima em decorar as referências. Está lá em Hebreus 14. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. Está lá em Salmos tal.
Eu era assim. Eu já disse a ela, mandei ela botar a mão na minha cabeça para atualizar minha memória. Mas, gente, sabedoria não é o conhecimento que você tem retido na sua mente, não. É saber utilizar aquele conhecimento, saber fazer. Às vezes você tem uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, mas te surpreende com as atitudes. Já viram isso? Pessoas que te surpreendem com tanta sabedoria. Às vezes pessoas que não têm o 2º grau. Pessoas, às vezes crianças, às vezes adultos velhinhos, que não tem nada na vida, mas quando abre a boca é uma sabedoria só. E eu já me deparei também com pessoas intelectuais, os bambambãs em determinados assuntos. Quando abre a boca não sai nada. A gente vai olhar para as atitudes, misericórdia. Nobres, entre aspas, com atitudes medíocres. E aí, pastor, eu não tenho sabedoria. Cheguei a essa triste conclusão. O que fazer? Aí, filhinho, a Bíblia diz que é só pedir a Deus que Ele dá. Simples assim. Tiago 1:5. Se alguém de vós necessita de sabedoria, você necessita de sabedoria para quê? Para cuidar dos teus discípulos, fazer ele andar em santidade, mudar os fundamentos mundanos. Só precisa tu abrir a boca, Deus vai derramar sobre a tua vida. Sabe por quê? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pastoreia minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Discipula minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Muda os fundamentos mundanos. Pedro, tu me amas? Coloca fundamentos bíblicos na vida dele. Usa de sabedoria divina para levar o teu discípulo a níveis altos de experiências com Deus. Precisa de sabedoria para isso? Essa é a tua intenção? É o que motiva o teu coração a isso? Peça a Deus e Ele dá. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem discriminação. Olha que coisa linda, como Deus é específico aqui. Sem discriminação, e ser-lhe-á dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação. É isso que o versículo está dizendo. Pode passar. E a parte fundamental do discipulado, discipulado com a presença e a condução do Espírito Santo de Deus. Esse é o plus de Deus. Objetivo claro e bem definido. Os psicólogos estão fazendo muito bem aí. Sim ou não, Paulo? Pastor Paulo? Discipulado com inteligência, conhecimento. Os psicólogos estão fazendo muito bem nas sessões de psicoterapia. Discipulado com sabedoria, muitos estão fazendo. Agora, discipulado com a presença e a direção do Espírito Santo. Quem faz somos nós. Glória a Deus. A pergunta é: como convidar o prezado Espírito Santo para participar do nosso projeto de discipulado? O Espírito Santo está no seu projeto de discipulado, filha? O Espírito Santo está no seu projeto de discipulado? Como convidar? Oração, meditação na palavra, jejum pela vida dele, coração ensinável, humildade para entender que não sabemos nada, estamos aprendendo. E principalmente, obediência à liderança. A liderança está te dando uma direção? Faça.
Porque certamente aquela liderança caminhou um pouquinho mais do que você, conheceu um pouquinho mais do que você, e está lhe dando uma direção em cima de algo que ela já viveu, provavelmente. Então, esses são os tópicos para que o Espírito Santo possa estar na condução e presente nos nossos discipulados. Pode passar? Processo de santificação. Pode passar? O que é ser santo? O que é ser santo? Separado para Deus. O que mais? Aquele que se limpa sempre. Aquele que não peca, é isso? Ausência de pecado. Olha aí, quem foi que disse? Tiago. Parabéns, palmas para o Tiago. É isso aí. Santo significa estar na perfeita vontade de Deus. Por que, pastora, que a senhora chegou a essa conclusão? Simplesmente porque lá em João 17, na oração sacerdotal, lá pelo versículo 18 e 19, Jesus fala assim: eu decidi ser santo por vocês, eu me santifico, não é assim? Os experts em Bíblia. Por vocês eu me santifico, falando dos discípulos, falando de nós. Como assim? Ele não era santo? Por que Jesus está dizendo que se santifica por nós? Naquele momento, orando, falando com o Pai, ele estava ali dizendo que ele estava se santificando pelos discípulos, pelas pessoas, pelos que hão de vir. Ele estava falando da cruz. Ele estava falando que, por causa das pessoas, por causa de nós, ele se santifica, ele está na perfeita vontade de Deus. Quem foi que enviou Jesus aqui na terra? Foi Deus? Sim ou não? Foi. Mandou o seu filho morrer na cruz. E ele aceitou a proposta de Deus. Porque ele queria estar na plena vontade de Deus, do Pai. Então, a ausência de pecado no santo é um sintoma. Dá para entender o raciocínio? Se eu estou na perfeita vontade de Deus, com certeza eu não estou em pecado, porque a vontade de Deus nunca foi a gente pecar. Então, não pecar é, na verdade, uma consequência, um sintoma, algo que vem quando você está na perfeita vontade de Deus. Então, isso é ser santo. Pode passar? Por que eu estou dizendo isso? Porque qual é o nosso objetivo no discipulado? O objetivo macro não é levar as pessoas a uma santificação, gente? Não é levar as pessoas a estar na perfeita vontade de Deus? Esse é o objetivo macro. Agora, pode passar. Como é que nós vamos alcançar isso? Como é que nós vamos alcançar que o nosso discípulo entre no processo de santificação e esteja permanentemente no centro da vontade de Deus? Mudando os fundamentos dele. Porque estar caminhando no centro da vontade de Deus está falando de atitudes. Sim ou não? Está falando de decisões. Não significa que você, imagina, você se converte, você se deita e vai dormir um sono eterno até a hora da sua morte para que você não peque. Vai sonhar e termina pecando. Então fala de atitudes, de um caminhar, de decisões e ações e reações que você vai fazer ao longo da sua caminhada com Cristo. E todas essas ações e reações, a gente já estudou sobre isso, acontece a partir de... Meu Deus, não entenderam nada. Fundamentos. Fundamentos. Os nossos fundamentos, os nossos conceitos, os nossos princípios, os nossos valores é que dirigem as nossas ações.
as nossas atitudes. Então, se eu quero mudar as ações e as atitudes de uma pessoa, eu tenho que começar lá nos... Amém, isso mesmo, entenderam? Glória a Deus. Pode passar? Onde estão alicerçados os fundamentos? Na mente, na alma, no corpo ou no espírito? Gente, aonde estão os nossos fundamentos? Onde eles estão embutidos? Na alma. E a alma fala da nossa mente. Pode passar? Aí a Bíblia fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está falando de quê, gente? De atitude, tá vendo aí? Olha só, apresentem o vosso corpo, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Atitudes, que é o vosso culto racional. É uma atitude ou não é? Culto racional, é. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Ou seja, transformai-vos pela renovação dos vossos fundamentos. Não faça parte dos fundamentos desse século. Isso é o quê? É não vos conformeis com este século. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta-chave: quando é que nós vamos experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus? Quando é? A resposta está ali. Quando renovar a mente. Quando mudar os fundamentos. Quando os nossos princípios forem mudados, retirados, e quando for implantado em nós os princípios divinos, os conceitos divinos. Pode passar? E na prática? A salvação é uma experiência definida e instantânea. Entra na igreja, levanta a mão, entendeu o projeto de Deus, entendeu que Cristo veio ao mundo, morreu naquela cruz para que a gente pudesse iniciar um novo relacionamento com Deus, creu nisso aí, decidiu andar com isso aí, entregar a vida a Jesus, pronto. É instantâneo. Ao estabelecermos uma aliança com Deus através do sacrifício de Jesus, nosso espírito é recriado, ou seja, nascemos de novo. Aí é um ponto específico da nossa vida. A alma, porém, é uma conquista diária que envolve humilhação, restituição, disciplina, revelação. Revelação todo mundo quer, não é não? Discernimento, intercessão, obediência, perseverança. É tudo atitude, não é não? Maioria do que está dizendo aí é atitude. Humilhação por quê? Porque os meus fundamentos, o que eu aprendi desde criança, e eu já estou com 40 anos de idade, sempre vivi assim, é que mulher não baixa a crista para homem. São 40 anos vivendo dessa forma. Bateu, levou, meu filho. Esse negócio de dar outra face, isso não existe não, inventaram. Os meus fundamentos me dizem que eu não tenho que receber humilhação de ninguém, pancada de ninguém não. Mas aí quando entra a humilhação, aí você vai ter que baixar a crista. Você vai ter que entrar num processozinho de humilhação. Você vai ter que voltar e pensar e tomar uma decisão. De que se Deus estabeleceu meu marido como sacerdote, como autoridade, como cobertura, eu vou ter sim que baixar a cristazinha para ele. Eu vou ter que sair do pedestal. Eu vou ter que parar de ficar resistente com o que ele diz. Eu vou ter que parar de competir com ele. Porque quando ele diz, a minha opinião é melhor.
Sabe de nada esse aí, eu é que sei. Mas eu aprendi assim a vida toda. Humilhação, restituição, disciplina, ler a Bíblia, meditar, tirar tempo com Deus, orar, ir para a reunião, disciplina, revelação. Aí vem, né? Quando você resolve andar nessa obediência, vem a revelação, discernimento, intercessão, oração, obediência, perseverança. Tudo num pacote só. Estes são os caminhos de Deus que nos levam às mais elevadas conquistas espirituais. Pode passar. Terminou, viu, gente? Esse é o último slide. Senão vocês vão dormir. E aí... Etapas da restauração. Não é restauração não. Depois eu mudei. É santificação. Na verdade, a gente está levando os nossos discípulos a um caminho de santificação, que passa pela prática de mudar os fundamentos. De novo, estamos levando os nossos discípulos a um processo de... E para isso eu tenho que mudar os... Muito bem, estão afiadíssimo. Contar só uma historinha aqui para vocês entenderem na prática como é que isso acontece. Não era minha discípula, tá? Mas eu acompanhei uma pessoa que ela tinha uma desconfiança do marido sem motivo. Sem motivo. Mas o teu marido dá motivos para isso, crente, os dois crentes? Não dá, pastora. Tá, mas tu pensa nisso por quê? O que é que tu pensa? Não, eu penso que se ele estiver no trabalho, de repente vai aparecer uma pessoa e vai conseguir passar uma cantada nele, ele vai cair. Eu penso que, por exemplo, se ele viajar sozinho, vai aparecer também uma pessoa que vai encantar os olhos dele e ele vai cair. Eu penso que se alguém ligar para ele no telefone, pode dar uma cantada por telefone e eles começarem a conversar no telefone, aí vai. 1001 fantasia em cima disso aí. Eu digo, mas o teu marido é um homem de Deus. Eu conheço. A gente já sabe, ele dá testemunho disso, as atitudes. Nunca vi nada. E olha que meus olhos são bem atentos, né? Só um detalhe. Nunca vi nada acontecer. Como é que pode isso? Aí eu fui começar a investigar as razões. Eu poderia ter dito assim, gente, mulher, deixa de besteira. Vai ler a Bíblia. Tu tá precisando de orar, mulher, vai te converter. Tu não tá vendo aí teu marido trabalhando na obra, só vive pra isso, só pensa nisso. É capaz de não lembrar nem de ti, quanto mais das outras, de tanto pensar na obra. Foi exagero, eu não disse isso, né? Eu tô dando um exemplo, que eu poderia ter focado aonde, gente? No sintoma. No problema da mulher. Mas aí eu fui investigar. Me diz uma coisa, tu tá casada há quanto tempo com ele? 10 anos. Tá, como foi a tua infância? Não, a minha infância eu vi o meu pai traindo a minha mãe à torta e à direita. Desde que eu me entendo por gente, era brigas e brigas. Minha mãe, bichinha, nunca fez nada. Mas o meu pai vivia saindo, vivia sabendo brigas deles, né? Ela pegava ele com o outro, aí pegava bilhete nas cores dele. E era essa coisa toda. Pois então, você criou na sua mente um fundamento de que marido trai mulher. Esse foi o fundamento que foi criado na cabeça dela a vida toda. De que o marido sempre vai trair a mulher. Mas a mulher nunca vai trair o marido. Foi o que ela viu a vida toda acontecer. Aí eu fui mais, né? Tá, e quando vocês casaram, no início, que não eram crentes, houve algum motivo, ele te deu alguma razão para tu pensar isso, ficar com essa desconfiança? Não, pastor, assim, teve uma situação que sugestivo de que ele estava com alguém, mas nada confirmado. Foi só sugestivo, talvez, umas coisinhas aí que ele recebeu no celular e eu fiquei cismada, tal, mas nada confirmado. Mas o sugestivo fortaleceu o fundamento de que o marido trai a mulher. Só isso.
Então ela foi formada em cima de uma base, de um fundamento de que o marido sempre vai enganar e trair a mulher. A mulher sempre vai ser enganada e traída pelo marido. E a vida é assim mesmo e todo homem é igual. Muda de marido, muda de endereço. Já viram isso? Então esse foi o fundamento da qual ela foi formada. E ela via a mãe dela dizendo isso. Adianta mudar de marido não, tudo é igual. Muda o marido aqui, o outro faz a mesma coisa, vou ficar com esse mesmo. E era brigas e brigas e brigas em cima disso. Então ela foi fortalecida em cima dessa base. E para completar, quando casou, por mais que não tenha sido confirmada a situação, mas fortaleceu um fundamento que ela havia aprendido no passado. Aí o homem agora, há não sei quantos anos, se converteu, um homem de Deus, trabalha na obra, só vive para isso, e ela não consegue se livrar do tal do pensamento de que o homem vai trair ela. Então, gente, a gente tem que ter esse olhar mais profundo da coisa, volto a repetir. Está acontecendo um problema aqui? Por que está acontecendo? Qual é a raiz disso? Aonde começou? Quais são os fundamentos que estão fazendo com que aquela pessoa haja daquela forma? E tem que tratar o fundamento. Tudo isso que eu disse há 1 hora que eu estou falando essa coisa todinha aqui para vocês, na verdade, é só para falar sobre esse último, bota aí, esse último slide. Acredita nisso? Toda essa conversa todinha para terminar com isso aqui, etapas da santificação. Mas se eu não tivesse falado nada disso, vocês não iam entender o que é consolidar uma pessoa. A gente fala muito em consolidar, sim ou não, aqui na igreja? É rápido, 5 minutos eu termino. Consolidar não é simplesmente fazer com que a pessoa venha todos os domingos da igreja e sente aqui no banco da frente. Não é. Consolidar não é fazer com que as pessoas toda quarta-feira estejam congregando na sua célula. Não é. Volto a dizer, isso é consequência. Consolidar é você fazer com que aquela pessoa desenvolva um compromisso com a vida espiritual dela e com Deus. É você levar aquela pessoa que se converteu agora, que entrou na igreja, se reconciliou, sei lá de onde ela vem, com os fundamentos dela, e você conseguir levar aquela pessoa a ter um compromisso com Deus e com o crescimento espiritual dela mesma. Fazendo com que ela entenda que ler a palavra é fundamental. Orar é fundamental. Congregar na igreja é fundamental. Estar no meio dos irmãos é fundamental. Como é que ela vai desenvolver a santificação se ela não vir para a igreja e não estiver no meio dos irmãos, estiver lá no mundo, no meio dos velhos amigos, recebendo as influências e fortalecendo os fundamentos que ela tem? Não muda nunca. Então, consolidar é aquela etapa em que você vai levar a pessoa a se comprometer com ela mesma, com a vida espiritual dela em Deus. Depois que você consegue levar aquela pessoa àquilo ali, ela está compromissada, ela quer Deus, ela quer orar, ela deseja, ela tem apetite espiritual, porque tem gente que tem preguiça espiritual, viu, gente? Não ora, não lê a palavra, tem tempo para tudo, menos para essas coisas. Isso é preguiça espiritual, sério mesmo. Outra coisa é você ter apetite espiritual, é você desejar ler a Bíblia, é você meditar naquilo ali, aquele momento com Deus é maravilhoso, você deseja orar, você está no carro, está orando, você está no ônibus, está orando, pensando nas coisas de Deus, meditando naquilo, meditando na palavra que tu vai dar na célula, você está mergulhado nas coisas de Deus. Essa é uma pessoa consolidada. Depois que você consolida, vem a segunda etapa, que é tornar aquela pessoa discípulo. O que é tornar discípulo? Eu estou lendo uma Bíblia judaica, pastor Misael conhece? Estou lendo essa Bíblia porque tem uns termos que ele explica lá, né, em hebraico, que eu estou gostando. Então tem discípulo, lá na Bíblia judaica é talmidim. O talmidim naquela época de Israel, né, quando a Bíblia foi escrita e tal,
eram aqueles jovens que saíam de dentro da casa do seu pai e iam morar dentro da casa de um sacerdote, porque eles queriam andar bem pertinho do sacerdote para ser igual a ele. Era o talmidim, discípulo. Os discípulos eram assim, eles iam morar na casa do discipulador, porque eles iam comer a poeira do discipulador. O que o discipulador fizesse, ele estava atrás, querendo fazer do mesmo jeito, era um espelho. O teu discípulo, ele tem que olhar para ti, ele tem que perceber que as tuas atitudes são atitudes que transmitem o caráter de Jesus. Porque ele está mais novo na fé do que você. Então ele não consegue ainda compreender direito como é que Jesus agiria em determinadas situações. Mas aí quando ele olha para o discipulador, ele vê que o discipulador ele tem o caráter de Jesus. E ele age conforme Jesus agiria. E aí ele começa a desejar ser igual ao discipulador. Aí ele começa a se espelhar no discipulador. Ele só não pode idolatrar o discipulador. Tá? Para por aí. Se espelha. Ele olha o discipulador como alguém exemplar. E ele começa a querer ser igual àquele discipulador. Porque ele sabe que o discipulador tem o caráter de Cristo. E ele está perseguindo aquilo ali. Ele se tornou teu discípulo. Passou da fase de consolidação e se tornou discípulo. O problema é que às vezes a gente pega o pobrezinho do rapaz que se converteu agora, cheio de fundamentos malignos dentro dele, o bichinho coitado, vindo de não sei quantas iniquidades praticadas e achando que está tudo bom na vida dele. Aí tu quer que ele seja teu discípulo, olha para mim, faz como eu. Não vai fazer nunca. Ele não tem maturidade para isso, ele nem consolidou ainda. Ele ainda está lutando para ler a Bíblia, o bichinho, um versículo por dia. Ele ainda está lutando para orar todo dia de manhã quando ele acorda. Porque ele está na fase de consolidação. Mas a gente está exigindo que ele seja discípulo, que seja iguais a nós. A gente não exige isso, a gente conquista, gente. Eu não vou exigir que a Donete olhe para mim e faça o que eu faço. Ela vai me ver fazendo, ela vai fazer se ela quiser. Se ela achar que eu mereço confiança. Eu vou dar exemplo. Ela vai olhar para mim e ela vai pensar, eu quero ser igual. Porque tem um caráter de Cristo ali. Então eu vou caminhar para ser igual. Ela vai com as próprias perninhas dela. Isso é discípulo. Depois que a pessoa se tornou discípulo, aí sim vai se tornar um líder fiel. Um líder fiel para a igreja, para Deus e para a sua liderança. Por quê, gente? Olha como o raciocínio é lógico, é lindo demais isso. Se o cara já consolidou, se ele já está compromissado com a palavra, com a oração, com o jejum, ele está mergulhado nas coisas espirituais, ele já te olha como exemplo e como modelo, como é que ele não vai ser fiel a ti, à igreja? A liderança, como? Ser fiel é algo natural. Vai ser algo natural, você não vai precisar exigir fidelidade dele, não. Ele é fiel porque ele é. Amém? Deu para entender, gente, ou está complicado? Glória a Deus. Então, gente, a primeira coisa a se fazer para terminar de verdade é a gente identificar em qual estágio nós estamos. Quer dizer, o nosso discípulo. Qual é o estágio desses três aí que o meu discípulo fulano de tal se encontra? Ele já consolidou de verdade? Ele já sabe o que é amar a Deus? Ele já sabe a necessidade de orar, de buscar a Deus, de se consagrar? Ok, ele já sabe. Aí vou para a segunda etapa. Deixa eu ver se ele já se tornou meu discípulo. Deixa eu avaliar aqui as atitudes dele. Deixa eu avaliar o comportamento dele. Deixa eu avaliar as coisas que ele fala a meu respeito para as pessoas. É meu discípulo? Amém, ele é meu discípulo. Eu não vou precisar nem avaliar se ele é líder fiel. Ele já é por natureza. Amém, gente? Então, para se fazer um discipulado eficaz, ao meu ver, a primeira coisa é identificar
Qual é a etapa que o seu discípulo se encontra? A segunda coisa, sempre pergunte por quê. Toda vida que você vier com uma demanda, o discípulo vem com uma demanda de algo para resolver, para algo que você vai ter que dar uma direção, pergunte por quê. Pergunte por que ele fez aquilo, que você vai começar a entender os fundamentos, extrair os fundamentos. E por que ele quer fazer aquilo outro? Que você vai estar avaliando os fundamentos e você vai estar avaliando as intenções. E aí, com o Espírito Santo na jogada, vai ser mais fácil acertar. Amém, gente? Glória a Deus. Olha como Deus é bom. Assim que eu cheguei, não costuma acontecer isso, né? Mas só para reafirmar, né? Mais um exemplo. Assim que eu cheguei, eu me deparei com 3 papéis aqui de pessoas que se converteram em 2012. 20/5/2012, aquela ficha de aconselhamento, veio bater nas minhas mãos de 2 anos atrás. 20/5/2012, 13/5/2012, 13/5/2012. Aí eu disse, sim, cadê esse povo? David Camilo, tá aí? Aqui. Vem, meu filho. Renato da Silva, tá aí? Vem, meu filho. Davi Juan da Silva, tá aí? Vem. Não só consolidou, mas se tornou discípulo. Cadê o Davi? Vem, Davi. O outro, o discipulador. Mas se tornou discípulo. E agora são líderes. Uhul! Isso existe ou não existe? Gente, isso existe ou não existe? Existe. Esses 3 meninos aqui se converteram em 2012. O Davi, lá de trás, que é supervisor de setor, pegou a fichinha, orou pela vida deles, não foi esse Davi? Orou pela vida deles em cima dessa fichinha, arranjou discipulado, não sei os detalhes. Tu discipulou eles 3 em algum momento? Eles entraram na tua célula, né? Na célula do Davi, foram discipulados, foram consolidados, aprenderam a amar Jesus, se envolveram nas coisas espirituais, leitura da palavra, oração, vida com Deus, se tornaram discípulos dos seus discipuladores e agora estão liderando célula. Amém? Glória a Deus. Gente, obrigado, tá? Obrigado por terem me ouvido, pastor. Tem um resumozinho, bem pequenininho, só dessa terceira parte aqui com o Paulo. Quem quiser pode pegar, tá bom? E pastor Daniel, então, suba aqui para poder dar continuidade aí no que precisa, tá? Amém. Obrigada, gente. Glória a Deus.